nos deixa ser a geração que busca tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Oh, sem ti, Senhor, sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti, Senhor, sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti, Senhor, sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti, Senhor, sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti Paz do Senhor, queridos. Amém? Que bom que você veio, enfrentou a chuva, está aqui para adorar ao Senhor. Deus tem algo poderoso para nós nessa noite. Amém? Paz do Senhor para aqueles que estão longe, conectados também conosco. Deus abençoe você, a sua casa, em nome de Jesus. Eu gostaria de abrir esse culto pedindo para que você abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler o verso 23, 24 e 25. Se coloque de pé, por favor, queridos. Aleluia. Diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel.
Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Escute, querido, o autor de Hebreus, ele traz algumas coisas poderosas, e a primeira delas é para eu e você continuarmos firmes. Ele diz: guardemos firmes essa confissão da esperança, aquilo que você crê, aquilo que você acredita, aquilo que você já entendeu como uma revelação daquilo que o Senhor Jesus é para você, pois quem fez a promessa é fiel. Amém. E ele continua para a gente considerar uns aos outros, ajudar nas boas obras, a estimular. E ele fala: não deixe de se reunir, não deixe de congregar, não deixe de frequentar a igreja como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações ou exortações, porque o dia, e se você olhar aí, o dia está com letra maiúscula, se aproxima. Queridos, eu tenho uma certeza: cada dia que passa é um dia menos para Jesus voltar. Isso é matemática, isso não é revelação. Cada dia é um dia menos que vai demorar para o nosso Senhor voltar. E eu creio, com tudo aquilo que está vivendo, com tudo aquilo que está acontecendo. Hoje eu compartilhei com o pastor Lucas um feito de Israel, um trilho de trem que vai envolver 70 pontos, levando para a construção do terceiro templo, algo que nós sabemos que precede, são últimos acontecimentos para tudo aquilo que a Bíblia determina. Então, queridos, eu quero te convidar a você nesse culto. Você já está aqui, você veio congregar, você veio reunir, você veio adorar a Deus. Eu quero que você abra o seu coração realmente em adoração. Quero que você desprenda, que você faça algo verdadeiro, sabe? Tire simplesmente a casca de espectador, daquele que veio para simplesmente assistir algo. Não, eu quero que você participe de algo nessa noite. Eu quero que você tenha realmente um encontro, que essa palavra mexa com o seu coração, assim como tem mexido com o meu, e que a adoração possa subir como um aroma suave ao céu. Amém? Pai, nós consagramos esse tempo tão precioso ao Senhor. Obrigado, Pai, por essa igreja, pelas vidas. Obrigado pelos rostinhos que há tanto tempo não via, Senhor. Obrigado pelas vidas que têm voltado das viagens. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem um propósito para nós, para esse tempo. E eu quero, Pai, entregar todo o culto ao Senhor. Pai, cada nota, Pai, cada palavra, cada letra, Pai, que tudo possa subir como aroma ao Senhor. Aceita a nossa adoração, receba a nossa adoração, Pai. Queremos entregar esse culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, vamos adorar. Oh
geração que busca tua glória mais que a própria vida, nos deixa ser a geração que busca tua glória mais que a própria vida. Fala isso, queridos, abre a tua boca. Nos deixa ser a geração que busca tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei. Só a igreja. Sem ti não irei. Fala isso, é com a tua voz. Sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei. Sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Dê uma salva de palmas para Jesus, queridos. Tu és santo, tu és adorado, Pai. Tu és digno, Pai. Sem ti nós não iremos. Não nos deixa sair da tua presença, Senhor. Tu és santo, tu és adorado, Espírito. Tu és o nosso consolador, Pai. Tu és o nosso redentor. Tu és o nosso salvador. Pai, nós viemos aqui, Senhor, para te adorar, para cultuar a ti. E nesse momento nós queremos ministrar a ti, Senhor. Queremos ministrar louvores, queremos ministrar adoração a ti nessa noite. Pai, nós não estamos ligando para a equipe, nós não estamos ligando para o povo, nós não estamos ligando para o lugar, nós não estamos ligando para a pessoa que está do lado, mas nós estamos ligando para ti, Senhor. Porque nós viemos nesse lugar, nós saímos das nossas casas, não foi para escutar um louvor, não foi para escutar uma palavra, mas foi para cultuar o Senhor, foi para adorar o Senhor, foi para ministrar o Senhor. E aqui o Senhor faz o que o Senhor quiser, Deus. Aqui o Senhor fala conosco. No partilhar do pão o Senhor se revela. No partilhar do pão, Senhor Deus Pai, nosso coração queima. No nosso caminhar o coração queima. Queridos, vamos adorar essa noite, vamos louvar essa noite, e nós vamos sentir o nosso coração queimar. Não se contente com um louvor em que você vem e não sente o teu coração queimar. Não se contente com uma adoração que você vem e não sente a tua garganta dando um nó. Não se contente com esse tipo de adoração. Se entrega no momento da adoração, se entrega no momento de ministrar ao Senhor. Se entrega nessa noite em adoração. Tu Espírito és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito és bem-vindo. Abra a tua boca. Vem inundar e encher este. É o desejo, Senhor. É o desejo do meu coração. Todos nós.
sermos inundados por tua glória, Senhor. Queremos ser inundados, Senhor, pela tua glória, Deus, pela tua glória, Santo, Santo Espírito, és bem-vinda, vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória. Tua glória, esperança viva. Tua presença, a tua presença nós queremos, Senhor. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória. Tua glória, Senhor. Tua glória. Tua glória, Senhor. Tua glória. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença.
Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Ei, tua glória, Senhor. Tua glória. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro teu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor, Pai, é o Senhor. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Tu és o Rei, Senhor. Nós declaramos: Tu és o Rei, Tu és o Rei, Tu és o Rei, Senhor. Tu és o Rei da Glória. Tu és o único adorado aqui, Senhor. 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 Tu és o único adorado aqui, Pai. Não há outro maior que Ti. Não há outro maior que Ti, Senhor. Não há outro maior que Ti. Não há outro maior que Ti, Senhor. Não há outro maior que Ti, Senhor. Tu és santo, Tu és adorado, Senhor. Não há outro, não há outro. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória?
o Rei da Glória. És tu, Senhor. O Rei da Glória é Jesus. Nós te adoramos, Pai. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Jesus vai curar nessa noite aqui, queridos. O Consolador está nesse lugar, Ele vai consolar o teu coração. Senhor, Tu sabes que nós te adoramos, Senhor. Só o Senhor conhece o nosso coração, Pai. Só o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe se é verdadeiro ou não, Pai. O Senhor sabe se é para Ti ou não, Pai. Queremos Te dar fogo do altar, Pai. Fogo do altar, Senhor. Se revela a nós, Pai, faz o nosso coração queimar, Senhor. Oh, em unidade nós queremos que o Senhor se revela a nós. Vem, Senhor, fica à vontade em nosso meio, Senhor. O Senhor vai curar nessa noite, queridos. O Senhor vai curar nessa noite, queridos. O Senhor não é à toa, Pai. Não é à toa que o Senhor está colocando isso no meu coração, Deus. Eu sei que não é, Pai. Eu sei que não é, Pai. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui. Está passando por aqui. Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobre. Ele é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus do impossível. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. O Deus do impossível, Senhor. Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural.
Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que era, aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. Faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. Mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Agora, seja a glória, dá a honra e a glória para Ele, seja a honra e o poder, canta isso, seja a glória, seja a honra e o poder ao que está sentado, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra, Senhor, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono. Espírito Santo, que o seu tabernáculo seja aqui, em nosso meio. Te adoramos, ó Espírito de Deus, Espírito Santo.
que está sentado. Ao que está sentado. Pega a tua voz, queridos. Ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e Te adoramos. te adoramos, ó Espírito Canta, igreja. de Deus. Em unidade, Senhor, nós te adoramos. Espírito Santo, que o seu tabernáculo seja aqui em nosso meio, Em nosso meio. Uma salva de palmas do Senhor Jesus. Que só Tu és adorado, Tu és exaltado nesse lugar, Pai Santo. Obrigado, Senhor, por esses momentos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse final de semana. Obrigado pela nossa casa, pelo nosso chuveiro, pela nossa cama. Ei, Pai, nós te agradecemos por tudo, porque vivemos somente pela Tua graça, Pai. Tudo que nós temos é o Senhor que nos entrega, Pai. Nós não vivemos pela força do nosso braço, Senhor Deus, Pai. Mas nós somos guiados por Ti, Senhor. Coloque essa convicção em nosso coração. Oh, Pai, na estrada nós queremos ouvir o Senhor falar e queremos reconhecer pelo coração queimando. Nós queremos reconhecer a Tua palavra pelo coração que queima. Nós queremos reconhecer a Tua palavra pelo partilhar do pão. Nós queremos reconhecer quem Tu é. Quem Tu és. Se revela mais e mais para nós, Pai. Para que nós possamos te imitar, para que nós possamos ser mais parecidos contigo dia após dia, Senhor. Nos livra de nós mesmos, Senhor. E nos dá força, Senhor Deus Pai, nos dá intrepidez. Oh, Senhor, nos faz sempre estar na Tua presença, Senhor. Pai, não deixa a gente desviar, não deixa a gente sair nem para a esquerda, nem para a direita, não deixa, Senhor. Não deixa, Pai. Nós queremos seguir a Ti, queremos ser parecidos contigo. Em nome de Jesus nós te agradecemos por esse momento em que podemos ministrar a Ti e adorar a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. À vontade, traz seu dízimo, traz sua oferta. Adore com o seu dízimo, adore com a sua oferta. Que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória. As crianças, vamos dividir as crianças.
Ficou de 1 a 7 aqui, as profs me ajudam, por favor. Os juniores lá no fundo, de 8 a 11. Glória a Deus, amém. Bom é adorar ao Senhor, bom é ministrar ao Senhor. E eu creio que Deus tem algo para nós, para o seu coração, para o meu coração. Eu quero muito que você esteja atento. Por favor, meninos, 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 6. Diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por e não pelo que vemos. Feche teus olhos. Pai, eu creio no Deus do sobrenatural. Nos deixa ser essa geração que te busca. Sem ti nós não iremos. Queremos mesmo que o teu tabernáculo seja nesse lugar. Que o trono de glória, Pai, seja o centro da nossa vida, da nossa casa, do nosso coração. Que as tuas prioridades sejam as nossas, que os teus sonhos sejam os nossos, Senhor. Pai, mas nessa hora eu peço tua graça, a tua revelação, o agir do teu Espírito Santo. Abra o nosso entendimento, abra, Pai, a nossa mente. Pai, eu quero me colocar totalmente à disposição do teu Espírito, para que o Senhor flua conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Que seja a sabedoria do céu, a unção do céu, o mover do céu, a vontade do céu, Senhor. E que nós possamos estar atentos, que a nossa mente, Pai, esteja focada. Não deixa, Pai, nada desfocar. Pai, tudo aquilo que é contrário à tua palavra, tudo aquilo que é do inferno, nós repreendemos e cancelamos na autoridade do nome de Jesus. E declaramos, ó Pai, esse lugar blindado, guardado pelo Senhor, escondido debaixo das tuas mãos, para que a palavra que é poderosa, para a tua palavra que é viva, que é rica, que é força, que é vida, possa se revelar a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Paulo escreve algo aos Coríntios que eu quero compartilhar com você. É incrível como Deus tem falado esses dias. Vocês que acompanham, estão sempre aqui. Eu, na verdade, pouco falo sobre essa questão de bom ânimo, mas Deus tem ministrado ao meu coração nesses dias. E Paulo, ele diz algo sobre isso. Ele disse que nós temos sempre bom ânimo, porque nós andamos por fé e não por aquilo que vemos. Amém? Diga assim comigo: eu tenho bom ânimo, porque eu ando pela fé e não por aquilo que eu vejo. Era isso que Paulo estava falando. Era isso que Paulo estava pontuando para aquele povo. Era isso que Paulo queria alertar. Fala assim, ó, sabe por que nós não desanimamos? Sabe por que nós sempre temos bom ânimo?
é porque nós andamos por aquilo que nós cremos, nós andamos por aquilo que nós temos convicção, nós andamos pela nossa fé, não é por aquilo que nós sentimos, ou não é por aquilo que nós vemos. O tema dessa palavra, você deve ter visto aí nas redes, é sentir versus crer. Quero trazer uma relação importante que o Senhor tem ministrado nesses dias comigo, sobre sentir e crer. Às vezes, as nossas decisões, as nossas direções estão muito mais ligadas àquilo que nós estamos vendo, sentindo, do que por aquilo que nós estamos crendo. E não é isso que Paulo falou, e não é isso que tem que ser uma realidade da nossa igreja. Nós gostamos muito de sentir, querido. Sentir é algo de Deus, é algo sobrenatural, é algo que você tem que buscar sim, é algo expresso no físico, é algo da alma, é algo que envolve emoções, é algo que envolve nossos sentidos. Porém, eu posso deixar de sentir, mas se eu deixar de crer, de acreditar, eu estou à beira de não ser inabaláveis, igual nós temos falado. Amém, queridos? Diga assim: eu gosto muito de sentir, mas o que me torna inabalável é o quanto eu creio. Você entende isso? Eu tenho nesses dias, não só nesses dias, numa caminhada cristã, escutado muitos testemunhos de pessoas que se acham menores, que se acham talvez não tão escolhidas, não tão amadas, porque elas falam: pastor, eu vou no culto e eu não sinto nada. Pastor, eu aceitei Jesus e eu não senti nada. Pastor, eu fui no apelo, eu estava lá, mas eu não senti. Eu fui batizado no Espírito Santo, eu achei que eu fosse ter um choque 220, que subisse, que minha língua fosse tremer, que eu ia pegar fogo, mas de repente não aconteceu nada. Eu estou achando que não foi nada disso, não. Quando fui batizado no Espírito Santo, queridos, eu criei um conflito dentro de mim, porque eu falei: cara, isso é da minha alma, só pode, porque eu imaginava que eu iria ser tomado, quase arrebatado, e muitos vivem essa experiência, e glória a Deus. Por isso eu estou falando que o sentir é algo que pode andar junto, pode estar ligado, mas a minha dependência, aquilo que me aponta para o reino, aquilo que me aponta a prosseguir, não pode ser aquilo que eu sinto, tem que ser aquilo que eu creio. Amém, queridos? Isso tem que ser uma verdade no seu coração. Porque se isso não for, se aquilo que você sente, se toda vez você precisar arrepiar, chorar, sentir um fogo diferente para você saber que o Espírito Santo está ali, ou para saber que Deus te ama, você está perdido. Porque o dia que você não sentir isso, você vai falar assim: cara, Deus não está mais comigo. Isso não é mais verdade. Não, agora eu não estou mais perto. Agora eu não sou tão importante. Isso é só para eles. Eu não sou digno de receber isso. Isso não é verdade. Amém? 2 Tessalonicenses 3, versículo 5, por favor. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Olha a oração de Paulo, ele está falando para nós sermos conduzidos ao amor de Deus, para nós sermos constantes. Se eu dependo daquilo que eu sinto, querido, é muito difícil eu ser constante. Mas se eu dependo daquilo que eu creio, da convicção que está dentro do meu coração, se eu não ando por aquilo que eu vejo, mas eu ando pela fé, então é muito mais fácil de eu me tornar inabalável. Amém? Essa era a oração de Paulo, era isso que ele falava, e isso é extremamente importante. E eu tinha algo até quinta-feira para ministrar,
E aí o Arson ministrou o louvor de quinta-feira. E eu quero falar sobre isso. Lucas 24. Em cima disso que nós estamos caminhando. Amo quando Deus faz isso. Estava tudo certinho. E ele falou isso agora, é sobre a história de Emaús. E eu quero Lucas 24, versículo 13. Acompanhe comigo, que é um texto, vou lê-lo todo, para você entender, contextualizar com a história, mas nós vamos caminhar em cima disso que eu estou falando. Diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles, eram 2 discípulos, ok? Estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, que é mais ou menos 10 quilômetros, ok? E iam conversando a respeito de todas as coisas, fala, sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe a que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles diga assim, constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Esse é um texto, é longo, porém é importante para você entender toda a história. Deixa eu tentar te ajudar ainda mais. Os discípulos, depois de caminhar muitos anos com Jesus, viver todos os milagres, todos os sinais, aprender, ter toda a convicção, a fé, a esperança, estarem todos empolgados com as promessas.
Jesus morre. E quando Jesus morre, você conhece a história. Pedro sai e leva mais um monte. E esses dois, que eram discípulos, eles voltam para Emaús. Eles deixam aquele tempo, aquele momento, e eles voltam para a vida antiga, para a cidade antiga, para a moradia antiga. Eles estão frustrados, eles estão decepcionados. Eles estão vivendo ou sendo dirigidos por aquilo que eles sentem, por aquilo que eles estão vendo, e não pelas promessas e pela convicção daquilo que já foi falado e ensinado para eles. Aquele momento de dor, aquele momento de uau, era isso que eu sempre quis, era isso que eu imaginei, agora Israel vai ficar livre. Então acontece tudo errado, o Salvador morre, e passa um dia e passa 2 dias e não acontece nada. Então eles deixam Jerusalém e vão para Emaús. Diga assim, eles saem de Jerusalém e vão para Emaús. Quantos de nós, escute bem, nesse tempo, não tínhamos um monte de confiança que o final do ano seria diferente? Não tinha um monte de esperança que agora sim o Brasil seria diferente? Agora sim vai ter uma resposta, agora vai ter um resultado. E de repente acontece tudo diferente daquilo que nós imaginávamos. E quantos não estão frustrados, decepcionados, sem esperança, com crise de ansiedade, não sabendo o que fazer, como vai ser, sabendo que, nossa, era esse o momento que era para ser, e a gente planejou, e agora está tudo diferente. Deixa eu te explicar um princípio. Quando a Bíblia fala de Jerusalém, ela está falando de um lugar que é o centro da vontade de Deus. Ela está falando de um lugar que é a presença de Deus, é onde estava o templo, é onde eles se reuniam, é onde tudo acontecia. Então, quando fala subir a Jerusalém, entenda para mim e para você hoje, estamos falando de nós estarmos num lugar do centro da vontade de Deus. Quando fala de Emaús, está falando da nossa vida antiga, do nosso passado, daquilo que nós vivemos, daquilo que éramos antes de conhecer a Jesus. Esses discípulos estavam lá, eles conhecem Jesus, eles vêm e começam a viver com Jesus, e eles ficam impactados, eles ficam apaixonados, eles falam, é isso, não é isso que eu quero, até que eles se frustram, até que aos olhos dele, acabou tudo, perdemos. Bora para Emaús, voltar para a nossa vida. Pedro, bora pescar. É o que a gente sabe fazer, é aquilo que nós vivemos a vida inteira. Ah, pastor, eu já orei tanto, nossa, eu jejuei tanto, eu lutei tanto pela minha família, pelo meu casamento, pelo meu filho, por isso, por aquilo. Quantas frustrações, quantas decepções, quantas vezes nós somos machucados por N motivos ao nosso redor, que nos desanimam, nos desmotivam, e você larga Jerusalém e fala, cara, eu vou viver em Emaús mesmo, que é o que eu sei fazer, que é o que eu sempre vivi. Era essa a realidade desses dois. Agora presta atenção, versículo 14, por favor. Por que é tão difícil às vezes nós sermos constantes, igual Paulo orou, falou assim, eu oro para que vocês estejam no amor de Deus e sejam constantes. Paulo alertava a igreja, falou assim, gente, a gente caminha pela fé, não é pelo aquilo que nós vemos, por isso que nós temos bom ânimo, porque
Isso sou eu. Porque se a gente for caminhar por aquilo que a gente vê, talvez a gente não teria bom ânimo. Como eu não caminho por aquilo que eu vejo, como eu não caminho por aquilo que eu sinto, como eu não caminho pela circunstância atual, momentânea, como nós caminhamos pela fé, então eu tenho bom ânimo. Versículo 14 diz assim: iam conversando a respeito de todas as coisas. Queridos, sucedidas é passado. Todas as coisas que já aconteceram. Quantas pessoas estão no caminho, no processo, andando, desanimado, frustrado, conversando das coisas sucedidas, que já viveram, que já se frustraram, que já se decepcionaram, vivendo de situações, de mágoas, de traições, de lutas, e continuam vivendo das coisas sucedidas. Queridos, enquanto nós vivemos no nosso caminho focado nas coisas que para trás ficaram, nas coisas sucedidas, nós vamos deixar de enxergar a beleza daquilo que Deus tem para o nosso presente. Passo para frente ou repito? Vou repetir para você entender. Enquanto nós ficarmos focados no caminho, no processo, nas coisas que foram sucedidas, nas coisas que já aconteceram, nos nossos problemas do passado, nós vamos deixar de enxergar a beleza de tudo que Deus quer fazer no nosso presente. Porque é muito fácil eu e você tomarmos decisões por aquilo que nós sentimos e vemos, e não pelas nossas convicções, e não por aquilo que nós cremos. Eles tinham motivo para estar triste? Claro que tinha, querido. Talvez você tenha motivo para estar frustrado? Claro que sim. Afinal de contas, aquilo que era para eles a esperança estava morto. Jesus morreu de verdade. Eles olharam e falaram assim: acabou. Humanamente, hoje a gente sabe do final da história, mas quando está no meio do problema, da circunstância, você ter fé e acreditar numa promessa que foi lançada sem ela ainda acontecer, não é fácil. Hoje quando a gente lê lá, não, beleza. Eu creio, queridos, que daqui uns anos, o povo vai olhar para 2022, 2023 e falar assim: nossa, mas por que aquele povo ficou tão triste, tão decepcionado? Olha como que o Brasil é o celeiro do mundo, olha o avivamento do Brasil, já tinha promessa, por que eles ficaram assim naquela época? Eles não acreditavam. É que quando já aconteceu é fácil, mas quando você está passando, que você não sabe, você vai ter a direção por aquilo que você vê, pelas circunstâncias atuais, ou pela fé e pelas promessas daquilo que foi liberado sobre a tua vida, sobre a tua nação, sobre a tua cidade, sobre a tua família. Amém, queridos? Versículo 21. Queridos, eles tinham convicção, presta atenção. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir. Tem algo mais atual do que isso esses dias? Se tem algo que a gente vê em todo lugar nas redes sociais, nós esperávamos que talvez fosse um governo que redimisse o Brasil. E aí esperávamos, o que é isso também? É passado, é uma esperança que terminou. Eu tinha uma esperança, mas está lá no passado, ficou. Nós esperávamos, nós imaginávamos isso. Aquilo que eu pensei, aquilo que eu queria, não aconteceu. Então qual que foi o resultado? Frustração, decepção. Escute bem, tem 3 coisas que nos decepcionam que é muito importante nós estarmos atentos. A primeira é conosco mesmo. Eu vou repetir, a primeira é com você mesmo.
Quantas vezes a gente faz um voto, nossa, eu não vou mais fazer isso, eu vou largar a droga, eu vou largar o cigarro, eu vou largar o álcool, ou eu vou fazer um voto agora de orar todo dia, e de repente você esquece, você não consegue, e você fica até com vergonha, porque fala assim, nossa, eu já falei tantas vezes para Deus que eu ia fazer isso e não consigo, e você consegue perdoar todo mundo, mas você não consegue se perdoar. E aí talvez essa frustração te desanime, porque é aquilo que você está vendo, é aquilo que você está sentindo, e te aponta para um caminho de Emaús. Outra decepção é com os outros, com as pessoas, com as falhas, com as traições, com o governo, com políticos, com esposa, com esposo, com filhos, com líderes, com igreja. Quantas decepções, quantas frustrações. Querido, todo tempo, Jesus falou, é inevitável que venham ofensas. Vai vir, é inevitável que nós, em todo tempo, sermos rodeados de problemas e dificuldades que nos frustram, que nos decepcionam. E essa decepção com os outros é um sentimento duro, porque a gente sempre precisa de uma muleta. A gente usa um argumento, não, eu também não vou mais, estou indo para Emaús porque, afinal de contas, está louco, olha o que eu vivi. Olha o que fizeram comigo. Não. E a terceira com Deus? Parece que não, querido, mas nós decepcionamos muito com Deus. Deus, por que o Senhor permitiu isso? Não acredito que o Senhor permitiu isso. Por que o Senhor não me curou? Por que o Senhor não restaurou meu casamento? Por que o Senhor levou a minha mãe, meu pai, meu filho, minha esposa? E aquela dor, a gente culpa Deus. A gente frustra com Deus. Porque esse é o nosso sentimento, isso é aquilo que nós estamos vendo. E quando nós agimos pelo nosso sentir, por aquilo que nós vemos, e não pela convicção das promessas que estão escritas, nós caminhamos de cabeça baixa, rumo a Emaús. Escute bem. Eu sou pastor, queridos, eu tenho uma vida na igreja, se eu posso dizer assim. Eu nasci num berço evangélico, tenho esse privilégio. E já tive muitos conflitos com Deus. Então estou falando isso porque isso é algo ministrado ao meu coração. Logo que eu casei, nós tínhamos a vida toda programada. Nós falamos, nós vamos ficar 2, 3 anos sem ter filho e depois nós vamos engravidar. E foi assim, a Ana engravidou e o primeiro nenê que ela teve foi abortado. Nós ficamos tristes, ficamos chateados, mas falou, faz parte da vida, esperamos o processo, então vamos engravidar de novo. Engravidou de novo e perdeu de novo. E aí foi mais sério, aí precisou ir para o hospital, aí curetagem. Aí as mulheres que já passaram por isso sabem, a recuperação, o sangramento, dor, as lutas. E o pior disso é o diabo soprando teu ouvido. Ah, mas está vendo? Na obra de Deus, está lá em cima. Tem menina que deita uma vez e está grávida. Vocês estão lá, tudo certinho aí, ó, não consegue. E aí, queridos, nós fomos ver, precisei fazer tratamento, tirava sangue. Senhor Jesus. Eu lembro que naquela época não tinha, como chama esse negócio que, ponto, né? Que quando acha, vê e deixa, que só vai trocando as ampolinhas, né?
Isso aí há não sei quantos anos atrás, aqui não tinha. Lá no Brasil tinha, mas aqui não tinha ainda. E aí eu precisava tirar 7 seringas, aquelas ampolas. E a mulher vinha com 7 seringas, com 7 agulhas. Furava, enchia uma, ela tirava e falava, agora eu vou pegar outra veia. E furava de novo, 7. E quando eu lembro isso, quando a Laura e a Helena começam a fazer muita graça, fala assim, ó, filha, se você um dia falar que você foi rejeitada, olha aqui que o pai e a mãe passou só para você estar aqui hoje. Queridos, hoje é legal, hoje é gostoso. Tive que ir para Campinas, fazia um soro desse do meu sangue, aplicava na Ana, era uma doideira. Deu tudo certo? Deu, tenho 2 filhas, glória a Deus. Mas quantas frustrações, essa foi a minha. Mas você tem a sua. E quantas vezes a gente acha desculpas, o sentimento nos empurra para esse momento. Ah, meu problema é a igreja. Querido, eu queria que você estivesse na igreja de Jesus. Jesus, o teu pastor. Privilégio, eu queria estar lá. Você imagina você ir lá, Jesus, liderança dele, 12. Você está lá, nossa, cara, maior propaganda, gente. Que igreja você vai? Ah, eu vou na Iamira, eu vou na Batista, eu vou na Presbiteriana. Mas você falava assim, eu não, eu vou na igreja do Mestre, de Jesus. Aí a hora que você está empolgado, você vê Judas traindo, vendendo, pegando dinheiro. Aí você fala, cara, vou largar essa igreja, isso aqui não presta não, igreja é tudo traidor. Tem Judas. Sabe, quando a gente se frustra, a gente quer falar para Deus que nós somos bons. O primeiro argumento, eu tentando lembrar, Deus, mas eu sou pastor, Deus, eu nem lembro se eu era pastor ainda. Deus, mas eu estou no louvor, estou na tua casa, estou fazendo isso, como se Deus não soubesse quem eu sou e quem você é. Então a gente fica levantando o nosso currículo, para talvez mostrar para Deus que Ele está fazendo de forma errada comigo, que você não merecia isso, viver por isso. Deus sabe todas as coisas, tem o controle de todas as coisas. Ele te ama, independente se as coisas estão dando certo, do teu jeito ou não. Ele nunca perdeu o controle, Ele sabe de tudo, queridos. E cabe a mim e a você andar por aquilo que nós cremos, não por aquilo que nós estamos sentindo e não por aquilo que nós estamos vendo, porque é isso que vai fazer eu e você inabaláveis. Amém, queridos? Mas eu tenho muita boa notícia para te dar. Jesus nunca nos deixa, amém? Versículo 15, por favor. Mesmo quando nós escolhemos voltar, mesmo quando nós estamos decepcionados, com raiva, Jesus sempre está no caminho, no processo, do nosso lado, mesmo talvez a gente sem enxergar, sem perceber, sem ter uma revelação. Ele está no caminho. Ele está no caminho? Não, Ele é o caminho. Amém? Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com... Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Queridos, quando nosso coração está cheio de frustração, quando nosso coração está amargurado, cheio de decepção, os sentimentos estão à flor da pele, nós estamos incomodados, nós não conseguimos reconhecer, enxergar que Ele está do nosso lado, que Ele está caminhando junto conosco, que Ele está no processo de mão dada junto conosco. Era isso que acontecia com eles. Eles estavam caminhando, andando, mas eles não conseguiam perceber que Jesus estava ali. Hebreus fala, de maneira nenhuma, jamais eu vou te deixar. E Josué fala, ser forte e corajoso, não temas, eu estarei contigo todos os dias. Romanos capítulo 8, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem anjo, nem demônio, nem problema, nem governo, nem nada separará eu e você do amor de Deus.
Agora, ou eu acredito nisso, ou eu vivo um sentimento momentâneo de uma situação que eu estou vivendo, que vai me apontar para um lugar que é longe da presença de Deus. A nossa carne, as nossas emoções apontam para esse lugar, querido. Se nós não tivermos convicção, a fé de buscarmos isso, nós certamente sucumbiremos. Versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? Querido, Jesus não sabia. Jesus estava no caminho do lado deles, andando no processo junto com eles, eles tristes, decepcionados, chorando os dois, acabou tudo. Jesus fala assim: cara, o que está acontecendo? Aí eu te pergunto, Jesus não sabe o que está acontecendo com a sua vida? Jesus não sabe o que te preocupa? Claro que Ele sabe. Mas sabe como que às vezes a gente fala isso para todo mundo, conversa com todo mundo, mas a gente não chega para Deus, não expõe para Deus? Eu ia falar vomita, mas fica muito feio, né? Mas já falei já igual. Sabe? Porque é bem esse. Às vezes tem situações que a gente precisa jogar para fora, vomitar mesmo no colo de Deus. Porque em todo tempo Ele está comigo e com você, e Ele precisa ouvir, Ele quer ouvir. Eu falei isso esses dias, sabe, aquela questão do orar e sem cessar, para mim isso foi tão revelador, porque quando a gente pega esse versículo, simplesmente olhando no pé da letra, parece que eu tenho que fazer uma tarefa, durante todo o tempo, durante toda a hora, Deus me pede algo, parece que em obediência eu tenho que orar sem cessar. Mas quando você talvez inverte isso, e que você enxergue que talvez Deus está falando assim: cara, eu quero que você fique o tempo inteiro comigo, conversando, porque eu não suporto ficar longe de você. Nesse caminho eu quero todo o tempo que você fale comigo, porque eu vou apontar a solução que você precisa, eu vou ser o centro, eu vou ser a tua vontade, o teu alvo, onde você vai prosseguir, o teu destino. Isso talvez muda a nossa tarefa, pelo entendimento que Deus ama demais para querer que você fique longe dele. No caminho Ele estava ali, amém? E sabe o que eu acho, queridos? Que versículo 22, que em todo tempo o Senhor está nos alertando, e às vezes nós não acreditamos. Eu acho isso legal demais. É verdade também que algumas mulheres, vai lá no 24, de fato, alguns dos nossos contaram para eles: não, nós fomos lá, ele não está mais lá não, ele vive. Queridos, já tinham falado para eles, mas eles não acreditaram, nem nas mulheres, nem nos discípulos, e isso fez com que eles estivessem frustrados. Presta atenção, quantas vezes você já escutou uma palavra de alguém que liberou aqui desse altar, do louvor, teu marido, a tua esposa, da internet, de uma pregação, que você sabe, mas você não acredita? Quantas vezes, quantos anos talvez você está na igreja, sabendo de um monte de verdades, mas lá no fundo, você não acredita? Talvez se eles tivessem acreditado, tomado posse, cara, se elas estão falando, eu vou pelo menos conferir isso aí, vou pelo menos viver isso, teria evitado um caminho desnecessário para um lugar que era a vida antiga e tudo mais. Versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios. Nécios significa desprovido de conhecimento, ignorantes, e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Jesus falou assim: ó, vocês não lembram quantas promessas haviam para vocês estar triste? Então eu falo para vocês, queridos, vocês não lembram quantas promessas tem para você, quantas promessas tem para o nosso Brasil?
Por que nós vamos ficar assim, sem acreditar nisso? Por que eu vou simplesmente passar uma borracha e falar assim, não, eu estou vendo isso, é isso que eu estou sentindo agora, é isso que é verdade. Queridos, Deus tem o controle de tudo, tem promessas para o Brasil, tem promessa para essa nação, tem promessa para a igreja, e eu creio nisso. Então eu não posso andar por aquilo que eu estou vendo e sentindo momentaneamente, mas eu tenho que crer nas promessas que estão liberadas para o Brasil. Escuta bem, a hora que Jesus morreu, o diabo fez festa, houve celebração no inferno, eles desceram a rampa do inferno, tocando o Xangô e os Exu lá, todo mundo fazendo festa, o resto do povo tudo triste, mas eles não sabiam que Jesus ia lá no inferno, pegar uma chave e falar assim, Satanás, você está fazendo festa, mas você não sabe, dá essa chave aqui. E no terceiro dia, a hora que estava a maior festa, no tempo de Deus, eu não vou pôr no terceiro dia, isso foi lá, estou falando para nós, no tempo de Deus, a hora que Satanás viu, falou assim, nossa, para mim eu estava comemorando, mas o que é isso que aconteceu? Jesus foi lá e pegou essa chave e falou assim, essa chave é da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, ou eu acredito que com perseguição, com luta, não sei, a igreja vai continuar sendo triunfante, forte, poderosa, eu e você cheio do poder de Deus. Amém, queridos? Porque o que nos dirige não é o que eu vejo, nem o que eu sinto, mas é aquilo que está liberado, aquilo que nós cremos. Amém? Deixa eu continuar aqui. Versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Queridos, eu acho isso incrível. Jesus só foi, escuta isso, Jesus só foi por causa dos dois. Mas olha como Jesus não força nada para mim e para você. Jesus não força mudar eu e você. Jesus não força para entrar na sua vida nem na minha. Jesus, ele só foi por causa desses dois. Mas a hora que estava chegando em Emaús, Jesus deu um migué. Não, eu vou continuar. 29. Uau! Mas eles constrangeram, dizendo, fica conosco porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Queridos, essa é a parte para mim mais bonita. Porque, hora nenhuma, Jesus falou, cara, eu preciso ficar aí, deixa eu entrar. Não. E muitas vezes, a gente faz algo por educação. Tipo assim, Jesus está conosco, eu preciso ir adiante. Cara, você não quer tomar água? Não, eu preciso ir adiante. Beleza. Falou. Até outro dia. Quantas vezes a gente quer convidar Jesus, mas a gente, vou lá convidar, tá bom. Vou ali no apelo, dá uma aceitadinha de Jesus para... Mas diz o texto que eles constrangeram. O constrangeiro é assim, eu quero muito que você fique aqui na minha casa. O nosso desejo é que você fique aqui conosco essa noite. Não, eu não vou deixar você sair. Eu quero que o Senhor esteja aqui, que o Senhor passe aqui conosco. E presta atenção. Nesse momento que eles fazem isso, eles ainda estavam frustrados, decepcionados, tristes, da mesma forma. Não estavam em plena alegria, não estavam em comemoração. Era esse o contexto daquilo que eles estavam vivendo. Em toda a Bíblia, queridos, é isso que eu quero que... A gente precisa entender isso como igreja. A gente precisa entender isso como igreja, o quanto que nós constrangemos para Jesus estar nesse lugar,
O quanto nós adoramos, buscamos realmente a presença do Senhor para Ele estar aqui nesse lugar, para Ele estar no meio da adoração, para Ele estar na sua casa. O quanto a nossa fome, o quanto nós desejamos isso. Porque eu posso ter um convite educado. Ah não, eu convidei. Você convidou? Não, convidei. Ixi, falei se ele queria vir. Ou eu posso desejar. Jacó, diz o texto que ele não largou o anjo. Ele não largou, falou assim, ó, enquanto você não me abençoar, eu não te solto. Não, você não está entendendo, você não vai sair daqui, eu estou grudado. Sentiu no físico, ficou manco. Se você pegar Moisés, Deus estava bravo com o povo. Deus falou assim, ó, Moisés, vai, a vitória de vocês, eu prometi, o anjo vai na frente. Moisés falou, não, o senhor não está entendendo. Sem ti eu não irei. Na música nós cantamos, se o Senhor não for comigo, eu também não vou. Não estou preocupado com terra, não estou preocupado. Não, eu quero é o Senhor, eu almejo é o Senhor. O que eu preciso é a tua presença. O que vai mudar a minha vida, a minha casa, a minha família, a nossa igreja, o nosso Brasil, é a presença do Senhor. Querido, a Bíblia inteira, Davi, Senhor, uma coisa te peço e a buscarei, que o Senhor deixa, que o Senhor permita eu estar nesse lugar, na tua presença, todos os dias da minha vida. Sabe, queridos, o que nós como igreja precisamos é constranger, é ter uma vontade, é ter um desejo de que Deus realmente seja o centro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Porque é isso que vai fazer toda a diferença. Amém, queridos? Versículo 30. Aconteceu que quando estavam, aonde? Eu amo isso. E aconteceu quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Querido, eles estavam em todo o caminho, em todo o processo. Jesus estava com eles, andando nas dificuldades, andando na frustração, andando na decepção, escutando eles reclamarem, eles murmurarem, mas eles não reconheciam. Mas foi num lugar de mesa, foi num lugar de pão, foi num lugar de ceia, foi num lugar de alimento, foi num lugar de comunhão, que os olhos se abriram. Eu comecei o texto hoje, o culto, falando da importância de nós congregarmos, porque para mim é exatamente isso que significa. Jesus falou que Ele é o pão da vida. Quanto mais nós nos alimentamos do pão, quanto mais nós estamos juntos em comunhão, querido, mesa é um lugar de intimidade, mesa é um lugar de comunhão, de você estar junto. Onde é hoje o tempo que nós passamos em comunhão, comendo do pão da palavra? São nos cultos, é na igreja, nas reuniões, onde nós estamos juntos, onde nós partimos o pão, onde nós celebramos, onde você está escutando a palavra. Nesse momento, quanto mais nós vivemos isso, mais os nossos olhos se abrem, e mais os nossos olhos abrindo, mais nós reconhecemos. E quando nós reconhecemos, nós falamos assim, uau, o nosso coração já não ardia. Nossa, eu lembro disso. A semana passada eu estava lá nesse momento, eu escutei essa palavra, eu achei que fosse uma simples emoção, não, mas era Jesus do meu lado, caminhando comigo, falando ao meu coração, mas eu não percebi, mas agora eu enxergo. Por quê? Porque o tempo de mesa, o tempo de comunhão, o tempo de igreja, o tempo de relacionamento, o tempo de estar juntos, o tempo de liberação de palavra, é o que vai fazer os nossos olhos abrirem para aquilo que o Senhor é. Amém, queridos? 33, para nós encerrarmos. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para... Na hora que eles perceberam, na hora, quem Jesus era, que o coração ardia, ele falou assim, ó, não é esse o lugar, o propósito, o destino, aquilo que nós somos chamados. Nós estamos caminhando por aquilo que nós estamos sentindo.
ou estávamos caminhando por aquilo que nós sentimos, pelas decepções. Mas tem um lugar que Deus chamou, é estar no centro da presença de Deus, é estar em Jerusalém. Então diz que imediatamente eles saem de Emaús e eles voltam para o lugar do propósito, para o lugar do chamado, para o lugar que eu e você devemos estar. Amém. Amém. Coloque-se de pé, por favor. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuidando dos corações. Constrangendo, quem é esse que vem nos abraçando com? Ele é tão liso, ensina em amor. Ele é tão sábio, cuida dos corações. Constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Pai, nós arrumamos a casa, Senhor. Preparamos a mesa, Senhor. Pai, deixamos tudo arrumado, Pai, só para o Senhor entrar.
Pai, só para o Senhor estar conosco. Pai, nós declaramos que tem um lugar de honra, Senhor, nessa igreja para o Senhor. Pai, nós declaramos que o lugar de honra é Teu, Senhor. Reconhecer quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Escute. Eu não sei como está teu coração, não sei como está a tua vida, não sei como está a sua frustração, sua decepção, não sei se vocês têm caminhado por aquilo que você sente, por aquilo que você vê, ou se você está firme na convicção da tua fé, das promessas. Eu sei que é uma palavra que o Senhor ministrou, queridos, para todos nós. E eu, como pastor, eu quero orar com você, porque não é um tempo de nós estarmos caminhando em frustração para Emaús, para a vida antiga, desanimado, sem expectativa daquilo que Deus tem para fazer. Não. É um tempo de nós entendermos que Deus está no controle, que Deus tem promessas. Nós caminhamos por aquilo que nós cremos, nós deixamos aquilo que ficou para trás, prossigo para frente, para o alvo, para a soberana vocação daquele que nos chamou em Cristo Jesus. É um tempo que nós temos que avançar, é um tempo que Deus quer que os adoradores o adorem, o levantem altares, que a lenha seja depositada, que o fogo suba, que o incenso suba, que a nossa casa esteja alinhada com a vontade de Deus e, acima de tudo, que a nossa moradia seja Jerusalém, não Emaús. Mas talvez você encontre nesse caminho, talvez você encontre desanimado, talvez você encontre nessa crise, talvez de ansiedade, todo preocupado. Eu quero que você venha aqui, que eu quero orar com você. Eu quero declarar que nós vamos sair daqui cheios da esperança, da convicção daquilo que nós cremos. Se você quer, se você tem, se você sente, querido, que você está indo para Emaús, talvez você esteja desviado, talvez você esteja longe, talvez pelas decepções, frustrações da vida, você voltou para um lugar que você sabe que não é teu lugar é em Jerusalém. Eu quero te dar a oportunidade para você vir, para nós orarmos juntos aqui. Se tem alguém, vem aqui rápido, queridos. Eu não vou. Partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és, Santo. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Tem mais, querido? Não deixa nada te segurar aí, não. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos
toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Pai, eu oro, Senhor, por esses corações, por essas vidas, pela nossa igreja, por cada um que veio, Pai, por aqueles que, Pai, de alguma forma se sentem desanimados, desmotivados. Pai, eu creio, nós caminhamos por aquilo que nós cremos. Pai, nós sabemos de tudo aquilo que o Senhor tem liberado para essa nação, para essa cidade, para essa igreja. Pai, se está liberado para essa igreja, está liberado para essas casas, para essas famílias, Senhor. Pai, que a Tua bênção esteja em cada lar. Pai, que aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que está, Pai, sobre nós, Pai, que aquilo que está sobre mim, Pai, que isso seja jorrado sobre cada casa, sobre cada família. Pai, que nós possamos juntos crescer, Pai, que nós possamos juntos romper, que nós possamos juntos chegar, Pai, mais perto do Senhor. Nós queremos constranger, nós queremos, Pai, desejar o Senhor cada dia mais, viver na Tua presença em intimidade. Pai, queremos ser mais do que amigos, queremos ser íntimos do Senhor, escutando, percebendo que o nosso coração realmente arde, que o nosso coração realmente arda por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Oro por cada vida, pelas famílias, por dar da casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém? Glória a Deus. Só para a gente ir embora, presta atenção. Temos sempre bom ânimo, porque nós andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. Andamos por aquilo que cremos, não por aquilo que nós sentimos ou por aquilo que nós vemos. Nós podemos sentir, é gostoso sentir, é importante sentir. Um monte de passagem bíblica nós vimos os homens de Deus sentindo. João, quando teve a visão do Apocalipse, ele caiu como morto. O que foi isso? Sentiu no corpo, sentiu no físico. Isso é algo bíblico, é algo de Deus. Mas isso não pode determinar a tua fé, o teu caminhar. Nós vivemos por aquilo que nós cremos, não por aquilo que nós sentimos. Amém? Nós temos dois caminhos: Jerusalém, presença; Emaús, vida antiga. Vida que nós levávamos, às vezes vida de pecado. As decepções, frustrações nos apontam, nos levam para esse lugar. Mesmo você achando que está difícil, Jesus está no caminho. Você pode não estar percebendo, mas Ele está lá. E no partir do pão, na mesa, na comunhão, quando nós comemos, os nossos olhos se abrem e você vai perceber que Ele sempre te amou, sempre te guardou e que Ele tem planos e propósitos para você. Que você constranja em 2023 para o Senhor ser o centro da sua vida, ser o centro da sua casa, ser o centro da sua família, e que você possa voltar quanto antes para Jerusalém e habitar no Santo do Santo, no lugar da presença, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Obrigado, equipe, foi top. Ainda mais a música na raça. Glória a Deus.
Queridos, é só um recado importante. Nós temos a programação da semana, ok? Quinta-feira tem um culto. Pastor Lucas que vai ministrar. Quero que você venha, que você vai ser bênção em nome de Jesus. Sábado, que dia? Os meninos da minha... A outra glória. Eu vou te falar, ó. Querido, nós vamos ter esse gordinho abençoado aqui com a gente. O vaso é grande, então o óleo é grande, amém? Queridos, hoje ele está em Barretos, ministrando em Barretos. Pastor Léo Maia, ele é de Curitiba, é um profeta de Deus, que Deus tem usado ele de maneira grandiosa. E ele vai estar sábado e domingo conosco, às 19 horas. Sábado, que hora? Olha para essa pessoa do teu lado e fala assim: eu te espero aqui. Domingo, 19 horas, culto normal. Aí eu não vou nem te falar, querido, porque você não vinha, aí você tem que ir para Emaús mesmo, porque não. Aí você não entendeu nada, aí você quebra o pastor. Aí... Amém, queridos? Quero muito que você venha, vai ser um tempo precioso. Sei que Deus tem grandes coisas para nós. Amém? Devo ter mais recado, mas eu não lembro não. Tem mais algum aí na mídia que vocês têm que soltar aí? Não, né? Queridos, quem nos visita, Deus abençoe muito vocês. Cadê o pessoal da oração? Você que deseja uma oração, você que veio e tem alguma causa, talvez diferente, você quer alguma coisa, a equipe está aqui para orar por você, para abençoar você. Não vá embora, ok? Não vá embora sem você sair daqui sem essa oração, se assim você quiser. Outra coisa, aqueles que nos visitam, nós temos feito isso, queridos, porque nós queremos conhecer mais vocês. Às vezes a gente acaba o culto e não dá tempo. Então, você que quer, ok? Vem e dê seu nome. Agora, terminou o culto, dê o seu nome e seu telefone, porque um da nossa equipe vai entrar em contato com você, para a gente poder te conhecer, ver tua necessidade, enfim, para você realmente estar pertencendo ao corpo de Cristo. Amém? Então, você que visita, se você quiser, só vir, dá o seu nome e telefone, eles vão anotar e depois a gente entra em contato. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse culto, pelas nossas vidas. Obrigado pelo teu mover. Obrigado porque o Senhor é Deus neste lugar. Declaramos a cura, Pai, assim como foi liberado no louvor, no meio do louvor o Senhor habita. E onde o Senhor habita, a cura, a libertação, a restauração. Então eu creio que aqueles que precisavam de cura, que o Senhor já visitou, que o Senhor já passou, porque o Senhor é um Deus do sobrenatural, Deus. Visita as nossas vidas, casas, nos dê uma semana abençoada, que as famílias sejam abençoadas, que tenhamos uma semana de vitória, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a presença, a unção do Deus Espírito Santo esteja com você, hoje, por todo sempre. Amém. Amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Abraça no mínimo uns 55 aí.